indo. Deixa eu ver, eu acho que agora abriu, mas ela tá com... Eu acho que não vai dar não, porque ela tá com... Olha lá, ó. A transmissão aqui do quarto parece que tá com delay. Eu acho que o sinal não tá vindo tão bom assim aqui no quarto. Mas eu vou tentar mesmo assim. Eu vou chamar você. Eu vou chamar você aí, tá bom? Pra ver. Você vê pra mim como é que tá. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui pra chamar. Vou convidar você aí. Olá pessoal, boa tarde. Um pouquinho ou bem atrasado, mas são os compromissos, né? Consulta, médico, série de coisas tem que se fazer. Deixa eu ver se consigo chamar de novo. Deixa eu ver. Agora apareceu. Deixa eu só abrir aqui, Miriam. Pronto, já te chamei. Coloca aí no Face para ver como é que tá. Se tá muito ruim. Pronto, tá bom. Aí você vê se chegou aí, Miriam. Tô vendo, Marcelo. Calma. Uhum. Bom, enquanto isso, deixa eu começar aqui. Muito boa tarde a todos os meus amigos e amigas, aos irmãos e irmãs, crentes, evangélicos, católicos, enfim, todo aquele que crê na existência de um ser superior, ou como você o chama, não é? Como nós decodificamos letras para uma tratativa de respeito, Deus, palavra Deus, que talvez sua origem venha do grego, Zeus, um deus mitológico. Mas isso não importa agora. O Paulinho está aí, muito boa tarde, Paulinho, que Deus te abençoe bastante. Paulinho é um filósofo da vida. Eu nunca vou cansar de dizer isso, e logo mais, Paulinho, você vai estar brilhando lá no shopping como o Papai Noel, né? Alegrando aí as famílias e as crianças. Bom, hoje não vai dar, devido ao tempo, devido à correria, consulta médica, aquela coisa toda, convênio, e acabei chegando um pouco tarde, era para começar às 15 horas, mas não vai dar. Hoje não vai dar para eu poder falar tudo o que eu quero falar para você, especialmente sobre o nome, a questão do nome, o nome de Jesus. Essa adaptação, transliteração, não é, para tornar-se pronunciável. Mas já adianto a você que a forma correta não é Jesus aportuguesado. Não é correto. Porque no hebraico não temos a letra J, ok? Mas eu vou deixar para falar sobre o nome, né, de Yeshua, ou Yehusha, Yahusha, Yahusha, na próxima live, tá bom? Eu quero tratar hoje com você. É pesado, é polêmico, é forte, mas lá no fundo, se você tiver sensibilidade espiritual, se você tiver na fiação, como diz os pentecostais, não é? Se você estiver ligado com Deus, você vai entender o porquê que eu disse que a maioria dos cristãos, dos crentes, que dizem ter aceitado Jesus, não estão convertidos.
não estão convertidos a Jesus. Pode ter aceitado o Jesus. O Jesus é desenvolvido pelos pais da igreja, por Constantino. O Jesus envolvido nos concílios de 300, 400 anos. O Jesus cristão. Mas não o Yeshua lá da Palestina, do Oriente Médio. Aquele, acredito que você ainda não o aceitou. Quer saber o porquê que eu estou dizendo que você ainda não aceitou Yeshua, não aceitou Jesus? Você aceitou o Jesus, talvez, o Jesus que dizem o Jesus Mitra, que substituiu o Deus Sol, o mitraísmo, não é? Você talvez tenha aceitado o Jesus aí louro dos olhos azuis, o Jesus dos Mormons, não é? Que prega a branquitude, não é? Que prega a hegemonia, que prega a raça pura. Mas o Jesus, o Yeshua do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, o Jesus da Palestina, do Oriente Médio, que viveu a lei mosaica, a Torá, que sabia de cor e salteado, que viveu o judaísmo no seu tempo. Eu tenho certeza que você ainda não o aceitou e você não o conhece. Não o conhece. Você conhece esses Jesus, vários Jesus que tem hoje, né? Mas vamos à palavra então, porque o meu tempo está corrido e eu tenho que trabalhar hoje. Muito boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. E se você puder, você compartilhe essa live de hoje, não é? Porque eu estou restrito pelo Facebook. É sempre assim, quando eu chego a 1000 seguidores no Facebook, começam a restringir. Até eles mandar uma mensagem para mim e eu, muito tonto, vou lá, clico, aí pronto, meu Facebook sai do ar. A mesma coisa o YouTube. 798 seguidores. Estou quase para chegar a 1000 seguidores. Daqui a pouco eles inventam uma lá, eles vão colocando mais obstáculo para nunca chegar a 1000 seguidores, visualizações, curtidas, tempo, shorts, as coisas. Mas eu sei que tem muita gente com raiva, com ódio, né? Babando, mordendo os lábios, furando a língua, rangendo os dentes, porque eu estou compartilhando com você ensinamentos. Quando a gente tem ensinamento, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem cultura, em toda a minha vida, eu li aproximadamente não, eu li de forma certeira, estudei 450 livros. E não é brincadeira, né? E a maioria desses livros foram doados, porque eu já estudei, eu já li, já guardei conhecimento, já absorvi tudo aquilo, o conteúdo, porque eu vou guardar na minha casa para deixar apodrecer. Distribui, compartilha, passa de um para o outro. Então, vocês, pastores assembleianos, pastores pentecostais e alguns padres, por que vocês estão com tanta raiva? Por que estão falando para o povo da igreja de vocês não assistirem às minhas lives? Eu não estou levando ninguém ao ateísmo. Também eu não estou trazendo uma nova doutrina. Não. Eu não tenho CNPJ religioso, instituição filantrópica, não tenho igreja e não quero. Eu não estou fazendo como você, pastor, faz. Engana essas pessoas com o inferno, o diabo, o demônio, não é? Fogo eterno, como você faz. Que você aprendeu com a mãe, que é a igreja católica, engana as pessoas até o talo da alma para tirar dinheiro, dízimo, oferta, voto, obriga as pessoas para ficar bem na fita. Eu não estou pregando isso, não quero dinheiro de ninguém dos meus seguidores do Facebook e muito menos do YouTube, seja onde for. E também no meu canal, no meu grupo de oração e mensagem curta do WhatsApp, aonde pela fé, as orações, o amor, a união, as pessoas têm alcançado cura, graça, bênçãos, e ninguém nunca deu pix ou deu um centavo para mim no meu grupo e nem aqui no Facebook. Mas olha, então por que vocês estão, você fica com raiva, bravo com o irmão Ben? Porque você vai alegar porque eu sou judeu e eu não creio em Yeshua, não creio em Jesus? Você vai usar essa narrativa ridícula, não é? Em que os meus antepassados, com base na lei, fizeram o que fizeram?
Mas você esqueceu que fizeram o que fizeram porque era cumprimento escatológico, que ele tinha que passar por aquilo para dar a salvação para você? Então vamos lá. Também aos livres pensadores, também aos ateus, sejam muito bem-vindos. Aos místicos, a todo o povo, a toda pessoa que respira, a todo aquele que é abençoado pelo Pai das Luzes, por esse ser maravilhoso. Cada um quer pintar, desenhar, otimizar, omitizar, cada um quer sintetizar a sua revelia ao seu gosto, ok? Mas hoje eu quero te apresentar o Yeshua, aquele que viveu na Palestina, aquele que curou leprosos, cegos, surdo, mudo, levantou paralíticos, curou mulher corcunda, curou um homem hidrópico que era obeso, obesidade mórbida, que andou pelas águas, como está escrito no Brit Hadashah, que é o Evangelho, os 4 Evangelhos, e também aquele que ressuscitou dos mortos. Você note bem, presta bem atenção, eram 12 discípulos, não eram? E por que nós temos apenas 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, não eram 12, só 4 escreveram? A comunidade deles escreveram, aliás. Você não acha estranho isso? Muita coisa foi ocultada, foi escondida, tem muita coisa, muito papiro, tem muito pergaminho, não é? Achado ali em Qumran, no deserto, nas montanhas de Qumran. Tem muita coisa escondida, guardada por aí, nessas bibliotecas, por exemplo, do Vaticano. Ao irmão Rui Charles. Shalom, irmão Rui Charles. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe bastante. Mas vamos lá então, a polêmica do tema que eu coloquei aqui. Já disse, hoje não vai dar para tratar sobre o nome Yahushua, Yeshua, Yehushua, tá bom? Mas na próxima live eu trato disso, porque eu vim de consulta médica com minha esposa e chegamos aqui agora. Bom, eu vou trabalhar ainda hoje. Lembra-se, o irmão Ben trabalha, não vive de dízimo, oferta e voto, não tem lugar, um espaço, igreja, catedral, templo, porque o irmão Ben entende, né, desde o tempo quando Davi quis construir um templo, uma casa para Deus, ele toma uma chamada de Deus ali e diz: casa para mim? Quem disse que eu preciso de casa? Isaías, Jeremias diz que os céus é o meu trono e a terra são os escabelos dos meus pés. Construir casa para Deus, olha o absurdo, né? Aí deu no que deu. Insistiram, eu falei assim, tá bom, vai lá. Levanta aí o templo aí, faz aí. Você acha que Deus ia ficar preso dentro de um baú, de uma arca? Só porque lá tinha as tábuas da lei e porque tinha a vara de Araão que floresceu, os pães asmos. Você acha que Deus ia ficar preso nisso? Deus é espírito. O próprio Yeshua, como você conhece, Jesus disse à mulher samaritana, bem em frente ao poço do pai Yaakov. Ele disse: olha, mulher, chegará um tempo em que procurarão o Pai neste monte e também no templo. Os verdadeiros adoradores do meu Pai o adorarão em espírito e em verdade. Boa essa palavra. Obrigado, Ruach HaKodesh. Em espírito e em verdade. Você diz que adora Jesus, né? Se eu disser para você que apresentaram para você um Jesus fake até agora, se eu disser para você que um Jesus é Xing Ling, ou um Jesus é Paraguation, ou um clone de Jesus, ou um holograma de Jesus. Sabe por que eu falo isso? Vamos começar essa live de hoje entendendo o porquê a maioria dos crentes evangélicos e católicos acham que estão convertidos a Jesus. Vou provar para você que não está convertido a Jesus ainda. Jesus não é ocidental, tá bom? Ele não nasceu aqui no Brasil, ele não nasceu dentro da Assembleia de Deus, ele não nasceu dentro da Igreja Católica, ele não nasceu na Batista, na Presbiteriana, na Luterana, na Metodista, ele não nasceu dentro da Igreja Deus e Amor, na Congregação, não. No Brasil para Cristo, não. Ele não nasceu dentro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos, dos Últimos Dias, dos Mormons, não. Ele nasceu lá, Oriente Médio, Belém, Casa do Pão. Tem nada a ver com o Ocidente, com o Brasil, nada. Nada. Vamos lá. Negar a si mesmo.
O que significa isso para você? Negar a si mesmo. A gente começa essa live de hoje lendo o Evangelho de Lucas, né? Um jovem grego que se converteu, aí as mensagens, as boas novas de Yeshua, e também foi chamado a ser discípulo, a ser estudante, e depois um pregador. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9 e versículo 23. Eu começo lendo este versículo em hebraico, porque o que eu prezo é o hebraico. O grego veio depois, não é? Porque o grego, a transliteração do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, depois do grego para o latim, não é? Vulgata Latina. E aí por diante vai indo para o português, outros idiomas, e aí tem um monte de acréscimo, um monte de mentira, um monte de bobagem, um monte de lenda, um monte de mito. Cada interpretação foi colocando aquilo que lhes convinha para enganar você. Como, por exemplo, a existência de Satanás, demônio, diabo, inferno, essas coisas. Ó, o irmão Rui está falando aí, ó. O irmão pode ensinar sobre Apocalipse. Eu vejo muitos pregando sobre diabo, inferno e muito mais. Gostaria de aprender. Vamos deixar para as próximas lives, tá? Mas eu prometo que eu trago essa resposta para o irmão Rui, falar sobre o Apocalipse, livro das revelações. É um dos livros que não queriam nem que entrassem no cânon, não é? No conjunto do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Os pais da igreja acharam um livro muito horroroso, muito feio, né? Muito cheio de desgraça. E eles não queriam colocar. Ok? Mas um monte de live falou sobre isso. Então vamos lá. Lucas 9, 23. Negar a si mesmo. O que significa isso? Já vou te adiantando. Vai compartilhando o máximo que você puder, porque eu não posso. Mas essa live de hoje está pesada. Só quem já saiu do leitinho, do chazinho, não é? Só quem já cresceu, só quem já tem dente, já consegue mastigar, consegue engolir comida sólida, é que vai aguentar e vai ter que ter aquilo que está escrito lá mesmo. Hoje em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você está ligado, como dizem os pentecostais, na fiação de Jeová, se você está ligado com Deus, você vai entender hoje o porquê que muitas pessoas não aceitaram Jesus ainda de verdade, estão enganadas, ok? Vamos lá. Olha, a gente começa a pensar sobre este tema examinando as palavras deste mestre e sábio Yeshua, transliterado e conhecido no Ocidente como Jesus, não é? Preste bem atenção no que ele está tentando passar neste ensino. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, não vai dar. Eu acho que aqui já me ajuda. Espera aí um pouquinho. Tomara que não caia aqui, porque o negócio está feio do meu lado. Toda vez que eu vou ligar, cai, derruba alguma coisa. Vamos lá. Eu estou olhando aqui porque eu fiz um esboço, tá? Para mim não esquecer. Mas o importante é o que você vai ouvir aí. Olha, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Yeshua está dizendo assim, eu estou repetindo as palavras dele como ele disse em hebraico e não em grego, ok? Em hebraico está escrito assim, Velkulan amar ish, ki yaherotz, ki yahepots, lalek red, asharai, yaresh, ou yakaresh, benafesho, venansan, etzeluvo, yon, verhalak, akarai. Muito bem, o que eu falei para você aqui em hebraico? O que Jesus disse no tempo dele. Ele disse, está escrito assim em Lucas 9, 23, e dizia a todos, é quente pra caramba aqui nesse quarto, não estou gravando, deixa eu só ver aqui. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Bom, nós começamos então esta transmissão analisando o pedido de Yeshua para segui-lo. Mas para segui-lo, necessário é negar a si mesmo. Primeiro ponto observável desse ensinamento de Yeshua, desse ensinamento de Jesus, ok? Negar é a si mesmo. Opa, já aconteceu um negócio aqui, ó. Cuidado aí. Opa, acho que aqui vai ficar melhor também. Cuidado para o celular não cair. Vamos ver. Deixa eu só virar aqui o fio. Opa, aí, para não cair o celular. Então, olha que lindo isso. Negar a si mesmo, ok? Primeiro ensinamento que Yeshua, conhecido como Jesus, deu. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. No grego, nós lemos o mesmo texto de Lucas 9:23 dessa maneira. Elengan de prospantas eitis, telei opson mor erkastain, amesenston, reoton, guarda essa palavra em grego, reoton, não é? Kai araton ton estauron, auton kate remeran kai a kolol teiton moi. O mesmo versículo em grego. Primeiro li em hebraico e agora em grego. Muito bem. Prestou atenção numa palavra que eu li um termo em grego, reoton. O reoton, transliterado para o inglês, nós temos himself. Himself. Uma das traduções em grego. E quer dizer, sabe o quê? Negar a si mesmo, não é? Quer dizer, o reoton em grego, ou himself, a si mesmo, a si próprio, ou seja, self, olhar para dentro de si mesmo. Carl Jung, um aluno e discípulo de Freud, Sigmund Freud, em um dos seus livros, Os Sonhos, ele fala muito bem sobre, e de forma brilhante, sobre a self. E o mais importante é que Jesus nos ensina isso. A self. A selfie. Você acha que a selfie é só pegar o celular? Só um minutinho que eu vou te mostrar uma coisa. Aguarda aí. Olha, eu voltei. Fui pegar aqui o celular da minha esposa para te mostrar isso aqui que eu acho interessante. Selfie. Aqui, ó. Será que vai aparecer? Olha lá o celular dela. Aqui tá uma selfie. Deixa eu ver se dá para pegar nós aqui. Cadê? Opa. Não vai aumentar. Mas eu vou tirar uma selfie aqui, ó. Ó. Bate uma selfie. Vou bater outra selfie minha. Pronto. Opa. A selfie que eu acabei de bater agora, aqui no celular, que tem a luz ali, não vai dar pra ver. Opa, olha lá, bati a selfie, tá vendo aqui? E a outra selfie... E outra selfie minha que eu bati. Beleza. Pronto, deixa eu devolver lá. Ou pode passar um pouco. Então você entendeu que a selfie, você acha que a selfie foi uma descoberta muito interessante de pessoas inteligentes como a Apple, a Samsung, não é? Ou as marcas famosas de celulares caríssimos, né? Mas não. Esses homens milionários, né? Donos da Samsung, dos Androids, dos iPhones, a Apple e tal, os demais que estão aí no mercado, são pessoas cultas que estudaram e resolveram entender
Como colocar uma câmera frontal para bater a foto de si mesmo? Aí foram pesquisar uma palavra, um código fonético, gramático, não é? Etimológico das palavras, que se adequasse à tecnologia linda do celular, da câmera frontal. Descobriram então a palavra selfie. E selfie significa olhar para si mesmo. Olhar para si mesmo. Reuton em grego, não é? A si mesmo, a si próprio. E para o inglês, himself, que é olhar para dentro de si. Por isso, quando você bate o celular, bate a foto com a câmera no celular frontal, você registra a sua aparência física. E nessa aparência física você pode estar: é nóis, cara, né? Ó, beleza. Você pode colocar a jaqueta nos dentes, pode fazer uma rinoplastia, pode fazer uma harmonização, pode colocar lentes de contato. Você pode colocar implante, pintar o cabelo, fazer escova. Você pode estar completamente belo, lindo, atraente, bonito fisicamente. Entretanto, porém, a selfie do celular não é capaz de captar aquilo que só o Espírito Santo pode. A selfie do celular não é capaz de captar aquilo que só o pai ou a mãe, raras vezes, ou o psicólogo, o terapeuta, o psicoterapeuta, o psiquiatra consegue captar. Que é a verdadeira aparência da sua alma, da sua pessoa por dentro. Selfie. Conhecer você por dentro. O que Jesus tem a ver com selfie? Quando Jesus diz negar a si mesmo, é negar você por dentro. Negar a sua humanidade frágil, debilitada, problemática, ruim. Negar a si mesmo. E para que isso aconteça, é preciso olharmos para dentro de nós mesmos e enxergarmos o nosso eu de verdade. Aí estamos tirando a verdadeira selfie de nossa vida. Que só nós, lá em cima, conhece, sabe de verdade. Muitos de nós, meus irmãos, vou colocar aqui, muitos de nós usamos outras personalidades, as mais lindas e simpáticas e educadas, corteses e fiéis, para se aproximar de alguém com interesse, para persuadir ou enganar, a fim de alcançar um propósito. Entretanto, porém, a verdadeira face, a verdadeira selfie, que ninguém conhece, só você e Deus. O verdadeiro eu está lá dentro, bem lá, ó, lá dentro, não é? Escondido no recôndito da alcova, trancada às 7 chaves, a câmara secreta. Lá dentro está um monstro, muitas vezes, o diabo, o demônio, o Satanás, o falso, o egoísta, o corrupto, o religioso, o hipócrita. Isto não é nada bom. Mas existe uma parte da nossa vida, eu chamo de alimentar o seu eu. Então você entendeu que negar a si mesmo é olhar para dentro de nós mesmos e enxergar o nosso eu, a nossa essência,
o nosso lado ruim, o nosso lado pecaminoso, o nosso lado desagradável. Negar a si mesmo é enxergar tudo isso e expulsar, se livrar, se libertar, abster-se disso. É por essa razão que ele, Yeshua, vai nos ensinar que os males do mundo não está em um espírito demoníaco, como vocês acreditaram e muitos acreditam até hoje. Olha, fulano fez isso porque o diabo entrou. Saiu da igreja porque o demônio pegou. O marido traiu a mulher porque a pombagira entrou nele. A pessoa está com vício porque o Zé Pilintra, ou o Exu Caveira, ou o Exu da Morte. Sempre nós vamos usar uma desculpa, um bode expiatório para tentar, porque o ser humano é apegado, parece que o ser humano precisa de mito para justificar os seus atos, precisa de entidades e deuses para justificar os seus atos. Jesus não apontou nenhum dessas entidades. Mesmo porque no tempo de Yeshua nem tinha os nomes pombagira, Exu Caveira, Preto Velho, etc, etc, que a igreja cristã católica demonizou essas entidades por puro preconceito, porque vem de África, de negros, de pretos, não é? Por puro preconceito, primeiro racial, racista, e depois intolerância religiosa, assim também como foi feito com os kardecistas, com os espíritas, com os... Oh meu Deus, como é o nome do povo? Os ciganos, e também com os judeus e assim por diante. Olha só. Jesus não apontou nenhum desses seres, porque no seu tempo nem existia esses vocábulos, esses termos, os nomes que eu aqui falei. Jesus não aponta que é um agente exterior que influencia o homem a trair a sua esposa, que influencia o outro a furtar, a roubar, a matar, a agredir. Nada. O único Satanás, o único adversário, o único inimigo, o único diabo, o único demônio, o único monstro, coisa ruim, que Jesus deixa bem claro para o mundo inteiro, só vocês que ainda não conheceram isso, por isso que eu estou perguntando, vocês não são convertidos a esse Yeshua que eu estou apresentando lá da Palestina. Porque muitas das palavras e ensinamentos dele não é agradável aos seus olhos. É mais fácil vocês usarem, massacrarem a mãe de santo, massacrarem o pai de santo, massacrarem a filha de santo, massacrarem o católico, ou massacrarem quem quer que seja. Menos a vocês mesmos, com os atos e atitudes de vocês mesmos, da natureza humana. Jesus não aponta nada disso. Você crê nesse Jesus, nesse Yeshua? Crê? Não crê não. Deixa de ser hipócrita, falso, mentiroso, falso modéstia. Para de ser idiota, de bancar o trouxa, de bancar o religioso que engana a si mesmo. Você não crê em Yeshua. Você não crê em Jesus. Se você acreditasse em Jesus, você não ficaria na fila para receber oração de exorcismo, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, ou na neopentecostal, de universal por aí afora, corrente não sei o que, não sei o que. Não. Se você acreditasse nesse Yeshua que eu estou te mostrando para você aqui, de Lucas, dos evangelhos, você não se prestaria esse papel ridículo e não deixaria se levar, não deixaria se subverter, não deixaria se hipnotizar ou pela sugestão de que está incorporado com o Espírito. Desculpa de gente sem vergonha, que se entrega aos seus vícios, que se entrega à sua concupiscência, ao seu exagero, dos seus instintos, inclinações, impulsos carnais, para depois tacar a culpa no capeta. Mentira, é você, não é capeta nenhum, viu? Então, olha o que Jesus diz em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 23. É em grego, tá bom? Ele diz, Esonten garke tens cardiaston antropon hoi, dialogismoi hoi kakoi, ekporiontai porneia,
klopai, fornos, moiekiai. Ele está dizendo, Yeshua, porque de dentro do interior, de dentro do coração não é isso aqui não, gente, tá? O que bate aqui, como é que é? Faz o bum, 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 não é isso não é o órgão. Coração é mente, é alma, é essência, os pensamentos. Porque de dentro do interior, do coração do homem, dos homens, dos seres humanos, procedem os maus desígnios, os maus planos, os maus pensamentos, os maus desejos. Aí ele começa a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as mentiras, os racismos, as xenofobias, as homofobias, as misoginias, as perturbações, as coisas horrorosas que eu penso, que eu não gosto, eu odeio e vou usar texto para massacrar uma pessoa. Como a Igreja Católica fez no seu início, na Idade Média, aquela lá, Igreja Católica de trás, dos papas pilantras, vagabundos, ordinários, ruins como o capeta, que mandava matar não sei quantas pessoas, milhares de pessoas, né? Enfim, que fizeram atrocidades usando, não é, usando o braço militar da Igreja Católica, os jesuítas, para exterminar quem quer que fosse, criou seu exército forte, matando, queimando, torturando, fazendo coisas horrorosas com as pessoas. Assim como Martinho Lutero também fez a mesma coisa. Usou de textos da Bíblia para colocar para fora o seu ódio contra judeus. Tem um livro do Martinho Lutero que diz Os Judeus e Suas Mentiras. Esse livro foi refeito, reeditado, recopiado para todos os soldados nazistas, e eles liam em alta voz. Nesse livro, Martinho Lutero diz que os judeus eram fétidos, eram diabos, demônios, como ratos e como porcos, deveriam ser assassinados, queimados, destruídos, tacar fogo nas suas casas. Martinho Lutero, o pai da reforma. Houve algum espírito que encarnou no Martinho Lutero? Algum demônio? Não. Mas foi um demônio no seu tempo, contra uma etnia, contra um povo, por uma péssima exegese, interpretação da palavra de Deus. Então, de dentro do coração do homem é que vem essas coisas ruins. Dentro do nosso coração. Não existe espírito maligno de rabo e chifre que vai incorporar em você, vai fazer você abusar de uma menina, de um menino, de uma criança, pedofilia, pederastia, se prostituir, usar drogas, roubar, matar, bater no pai, na mãe, se corromper na política. Não é espírito maligno, é a pessoa, é a sua alma. É nisso que Jesus está pautando, está focando. Negar a si mesmo. Você tem que negar essa coisa ruim, humana, carnal, que todos os seres humanos têm. Assim sendo, a selfie, não é? Mostra tudo isso dentro de nós. Razão esta pela qual ele disse que precisamos nascer de novo. Precisamos morrer de novo. Precisamos morrer de novo para nascer de novo. Da água e do Espírito. Da lavagem, da purificação e do Espírito, da mente, da força ativa de Deus dentro de nós, não é? Para sermos então uma nova criatura. Quem nascer da água e do Espírito não pode, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de meu Pai, ou o reino dos céus. Tem certeza que você já nasceu da água e do Espírito? Tem certeza que você já se banhou, não é na água, na piscina batismal da sua igreja,
ou na represa do Guarapiranga, ou no rio, ou lá no Rio Jordão. Isso limpa o corpo, um banho. E é até nojento, né? Uma piscina com água parada. Muitas pessoas deitam ali, deixam ali as suas substâncias, né? Os seus líquidos, os seus fluidos, cheio de vírus, de contaminações, e neguinho deitando na água da piscina, bluf, bluf, cada um engolindo um vírus do outro. Isso não muda nada, ele não significa nada. Você não entrou no reino de Deus, seu nome não foi inscrito no livro da vida, isso é charopada ritualística. Hã? O apóstolo Paulo vai nos escreve aos crentes de Corinto, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Hoste eitis en Cristo kaine, quitissis ta arkeia, parenten idou gego nen kaina. E assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmão, o evangélico ou o católico, fala para mim aí, você realmente está em Cristo Jesus? Nova criatura? Tem certeza? A ceia que você come lá, o pãozinho amassado da Seven Boys, ou um pãozinho sem farinha, que ele amassa lá e fala que é o corpo de Cristo, faz a mesma doutrina que o católico, a transubstanciação, e que ali é a carne de Jesus. Esses rituais que você faz, o vinho que você toma, acha que é o sangue de Jesus. Você tem certeza que isso muda? Porque na igreja dos mormons, já passei por lá, por uma questão de consulta, uma consulta sobre cultura judaica e sobre temas. Cheguei a dar aula. Lá, o momento mais importante para eles, no culto lá dentro dos mormons, não é a exposição da homilia, da liturgia, da palavra. Palavra, para eles o momento mais importante é a ceia, é comer o corpo, é comer o pão, é tomar o vinho. Viu? Até que ponto, né? Foram pegando as escrituras, as palavras de Yeshua, Jesus, e eles nem creem nesse Jesus que você diz que crê também. Eles creem num outro Jesus, um Jesus mais roelidiano, ou melhor, um Jesus mais texano, loiro, americano, cheio de inglês, olhos azuis e tal. Esse Jesus está aparecendo também para eles. Bom, mas vamos lá. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, estar em Cristo requer o quê? Estar em novidade de vida. Estar em Cristo requer renúncia, requer abandonar, abster-se, cercear-se dos costumes e dos hábitos que você tinha antes. Ou seja, negar a si mesmo. O eu ou eus com os seus defeitos, vícios, pecados, crimes. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é estar em Cristo. Mas tem gente que faz tudo isso que eu falei. Frequenta a igreja assiduamente, o culto, em casa fala palavrão, em casa xinga o marido. Nossa, eu conheci uma irmã que ela era Josefa, Zefinha, não é? A família dela pode vir atrás. Irmã Josefa, uma mulher ruim, que nem o capeta em pessoa. Mas na igreja da Congregação Cristã do Brasil, a esposa do seu Nenê, nossa, ela era uma santa, ela era um amor de pessoa. Em casa, eu, vizinho dela em casa, lá ela chamava os crentes, né? E lá tinha que ficar um falando língua estranha, um pula-pula, um arrasta-arrasta, um cai daqui, cai de lá, e começava a profetizar aquela coisa. Quando os crentes iam embora, ela mandava o marido dela tomar café, pegava o marido pelo colarinho, batia no marido, xingava ele de filho,
Você entendeu? Ruim. Amante da grana, do dinheiro. Não perdoava os seus inquilinos. Queria o dinheiro do aluguel antes de vencer. Um diabo. Aí eu pergunto, que comunga é essa? Que conversão é essa? Que Jesus é essa que estava na boca dela? Que Espírito Santo é esse que falava na boca dela? Tá cheio de mulher de oração, de profetisa, de reveladora. Tá cheio de crente evangélica assim. Tá cheio de evangélico. É o que mais tem na igreja evangélica. Negou a si mesmo? Crê em Jesus? Aceitou Jesus? Que Jesus? Porque o Jesus que eu estou apresentando para você aqui hoje, você que é evangélico, que é cristão, que me critica porque eu sou judeu, eu acredito em Yeshua. Mas nesse Yeshua que eu estou te apresentando, não nesse Yeshua que vocês fazem questão de pegar as palavras que ele está solapando e esquecer, jogar para escanteio. Então vamos lá. Agora façamos uma análise crítica, uma triagem, uma varredura, uma cultura, não é? Do nosso eu, de nossa selfie. Vira a câmera dos seus olhos, só o seu olho interno, olha para você mesmo como você é, você sabe como você é. Quando é que nós analisamos a nós mesmos? Quando é que nós negamos a nós mesmos? Para podermos seguir Yeshua, esse que eu estou apresentando dos evangelhos. Como podemos dizer que o aceitamos e seguimos se nem ouvir e guardar e praticar os seus ensinamentos nós queremos? A verdade é que talvez nunca o aceitamos, porque nunca negamos a nós mesmos. E ainda tem uns que dizem assim, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou nordeste, sou nordestino, meu pai era assim, eu sou assim, vou continuar assim, ninguém me muda. Não tenho passar 5 minutos. E pá, pá. Ignorância, grosseria, estupidez, agressões. Mas é presbítero, é pastor, é evangelista, é obreiro, é crente, harpa debaixo do braço, Bíblia, culto, não falta um culto. E disse que aceitou Jesus. Saber se Jesus se aceitou, viu, meu irmão, minha irmã? Então, quem nós aceitamos e seguimos? Jesus disse no Evangelho de João 10, 27. Em grego, ta probatata ematens ponens mon akouosin kagon e ginoskon autakai akolodosin moi. Ou seja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ufa! Presta atenção nisso aqui. Mateus 24, 25. Senhor, em teu nome nós, Mestre, que alegria em revê-lo aqui na eternidade. Senhor, em teu nome nós levantamos templos no mundo inteiro, nós salvamos milhões de pessoas, nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós curamos paralítico, andou, eu revelei, eu profetizei. Ufa! Fiz fogo cair do céu. Ele simplesmente dirá, apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Esse é o Yeshua da Palestina. Não é o Jesus da maneira, da sua ótica, como você quer que ele seja para você. Está preparada para encontrar com Jesus? Está pronta para conhecer Jesus hoje? Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um dos sintomas e sinais claros de que você ainda não é de Jesus, que você ainda não é ovelha de Jesus,
mas você é ovelha do Davi Miranda, você é ovelha do Manuel de Mello, você é ovelha do Marco Feliciano, você é ovelha do Malafaia, você é ovelha do Jabes de Alencar, que trocou a esposa para pegar uma novinha e quebrou a igreja. Você é ovelha do Abílio Santana, você é ovelha do Edir Macedo, do RR, você é ovelha do Valdemiro, você é ovelha do João Henrique Palharim, não é? Você é ovelha de todo esse pessoal aí, da Sônia Hernandes, do Estevão Hernandes. Você é ovelha do Papa, mas você não é ovelha de Yeshua e de Jesus e tenha respeito com ele. Porque está dizendo aqui, ó, é João 10:7, em grego, tal probatata emantens pones moakosin kagon ginoskon alta kai akolodosin moi, ou seja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos lá. Quando é que você ouviu a voz de Jesus? Ou melhor, de Yeshua? Durante todos esses anos, pense no que você fez, agiu, falou, pensou com os outros e com você mesmo. Exemplo, Yeshua, Jesus, falou para você esquecer de si mesmo, do seu eu. Jesus falou para você esquecer de si mesmo, do seu eu, do seu self, de sua natureza ruim, maldosa, pecaminosa, do seu ser egoísta, do seu ser racista, materialista, preconceituoso, discriminador, discriminadora, preconceituosa, legalista, doutrinária. Ele falou para você patrocinar, dando dinheiro a pastores e padres, pilantras e vagabundos para construir prédios, templos, gastar com altares, púlpitos de 25 mil reais ou 50 mil reais, enriquecer pastores, enquanto você e muita gente na pobreza, passando fome, miséria, sem conforto, de casas, carro, roupas, comida, educação, saúde e segurança. Jesus falou para você negar tudo isso? Ou não falou? Ele falou, ele orientou você a se envolver em políticas sujas, em partidos corruptos? Ele falou para você trazer e colocar homens sujos, ladrões e políticos corruptos no altar da tal igreja ou casa dele? Qual foi o dia que Jesus deu ok para tudo isso? Para você? Nunca, nunca. Ele está falando para você negar a si mesmo. Ele está dizendo para você negar tudo isso que eu listei aqui. Tudo isso. Veja o que João nos ensina na primeira epístola de João 2,6. Em grego, Rolegon en auton menei ophelei katons, ekeinos peripatesen kai autos rotos peripatem. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou, Yeshua. Não, eu estou em Jesus, Jesus está em mim, aleluia, glória a Deus, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Metendo o pau na vizinha, fazendo fofoca, uma desgraça do caramba, e diz que Jesus está nele. Pois bem, alguém pode me dizer como ele, Yeshua, andou? Até mesmo ele, Yeshua, ele em sua natureza humana, para seguir a sua essência, o seu tudo divino que estava nele, dentro dele, entre o Espírito, sua parte divina, teve que resistir e negar a sua carne, a sua humanidade, fazendo uso das Escrituras e não fazendo uso da religião, da doutrina dos homens,
lá no deserto, em suas tentações, do seu eu, de sua self, de si mesmo. Jesus usou as argumentações de safado, de vagabundo, de carnal, de pilantra, como você usa. Ah, mas eu fiz isso porque a carne é fraca, né? Ah, a carne é fraca, a carne é muito fraca. Não deu para resistir, eu sou falho mesmo, eu sou homem. Primeiro vai e faz, depois joga a culpa na carne. Ou no demônio. Jesus vai para o deserto para olhar para si mesmo. Mesmo dentro da teologia, da ideia do conceito que ele era um Deus, que ele veio lá de cima, ele vai para o deserto para se fortalecer, porque ele tem uma missão. Ele já conhece, ele sabe o que é a natureza humana. Ele sabe o que é o seu outro lado. Ele sabe o que está dentro de um corpo físico, Yeshua. Ele sabia o que ele deveria fazer quando passasse uma mulher linda, gostosa, perto dele. Ele sabia, quando via muita grana, muito dinheiro, o que ele deveria resistir e sufocar dentro dele. Ele sabia que quando provocado, a vontade de dar uma porrada, de quebrar alguém no soco, ou na paulada, ele sabia reter isso. Mas por isso que ele vai passar por esse período no deserto, porque ele precisa de um tempo. Só ele, não é nem ele nem Deus, o seu Pai, é ele e ele mesmo. Ele precisa passar por essa experiência de se autoanalisar, olhar para a sua self humana também. Não é porque agora ele está dentro do corpo humano, ele não está no céu de glória não, Espírito, está dentro do corpo humano. As limitações, as fraquezas, os deslizes, os desejos, os impulsos. Então ele precisa, nesse tempo, de se autoanalisar, olhar para dentro de si mesmo, a sua self, entender cada passo, cada momento, cada pensamento, cada sentimento, cada desejo, cada área, cada processo, cada elemento do seu corpo, para poder chegar à perfeição e vencer esse mal. O apóstolo Paulo nos dá essa dica, o Paulinho, quando ele escreve aos Hebreus, se é que Paulo escreveu aos Hebreus, que também tem essa, né? E o autor de Hebreus é desconhecido. Mas vamos lá. Vamos deixar como todo mundo acredita. Tradição. Paulo escreve aos Hebreus 4, versículo 15. Ele diz assim em grego: rogar e comer, arquiera, mendenamenon, simpatizai, tais astenaiais, remon, peiperes menon, de carta panta, carta, homoion teta, curris ramartias. Paulo está dizendo aqui, por que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Não temos sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está se referindo ao homem, ao ser humano, aos sumos sacerdotes do templo, do seu tempo, lá no tempo de Jesus. Mas aí ele vai destacar quem? Yeshua. Ele vai dizer, antes foi ele, Yeshua. Presta atenção, crente. Presta atenção, evangélico. Antes foi ele, Yeshua, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Engraçado que Tiago diz que Deus não pode ser tentado por ninguém. Mas Paulo está contrariando aqui o Tiago, dizendo que Jesus, Yeshua, foi tentado em tudo. Ele era Deus ou não era Deus? Muito bem. Antes foi ele tentado em todas as coisas. O que você entende por todas as coisas? Jesus passou por todas as tentações. Desde querer ficar rico, ele foi vencendo, está escrito. Desde sexo, prazer. Ou você pensa que não?
Fome. Deixa eu só passar o comercial aqui. Esse negócio de comercial é muito chato. Pronto. Opa. Fome. Quais outras tentações? Tudo que você já sofreu, tudo que nós passamos por tentações nessa vida, ele na sua constituição, compreensão, constituição, na sua metafísica, no campo biológico, psicológico, humano, desejo, ele passou. Só que Paulo diz que ele venceu tudo, sem pecado, sem errar o alvo. Mas para ele vencer tudo isso, primeiro ele teve que ir lá para o deserto, ser provado. E lá no deserto, entre ele e ele mesmo, sabe, não adianta você querer ficar confessando para o padre, confessando para o pastor, que você vai ficar na mão deles, contando a sua vida, seus desejos íntimos, não é? Algo que seja muito vergonhoso. Não adianta você querer desabafar com o padre, nem com o pastor. Pode ter certeza que o padre vai abrir a boca para todo mundo do meio dele, e o pastor vai abrir a boca para a esposa vai contar para a irmã vai contar para a missionária, o círculo de oração está sabendo, todo mundo vai saber quem é você por dentro, o seu self. Aprenda com Yeshua. Desabafe consigo mesmo. Chore o que tem que chorar, fale num lugar bem longe, onde não tem uma alma viva, no seu quarto, debaixo do chuveiro. Segredo, oração. E você vai limpando isso, vai desintoxicando, vai contando a sua imperfeição, seus defeitos, seus problemas, o que você quer, e você vai recebendo força e vai suplantando, vai sobrepujando e vai vencendo as suas imperfeições. Sem pecado, ou seja, sem errar o alvo, você, eu, nós temos acertado, nós temos nós temos o alvo, o nosso inimigo, que nos destrói por dentro. Nossas fraquezas, gente, não é? Desejos e pensamentos ruins, como ele disse, é daqui que sai. Por isso que ele deixou bem claro que ele, Yeshua, venceu o mundo. Sabe quando Jesus venceu o mundo? Você acha que foi na cruz do Calvário? Foi lá no deserto. Ele contra ele mesmo, contra os pensamentos humanos mesmo. Ele precisava passar aquele tempo, né? Aquele tempo de momento, né? Momento com ele mesmo no deserto. Você já fez isso com você? Já tirou um tempo para você se auto-reavaliar? Não é da noite para o dia, não. É dias, né? Encontro com Deus, encontro consigo mesmo. Tira aí, faz um retiro, né? Se reavalie, fica pensando, falando, escreve. Isso eu não quero mais fazer, não quero mais, quero ter força, eu nego isso, quero mudar, vou mudar meu palavreado, meu jeito, os meus olhares, os meus ouvidos, não vou ficar em roda de fofoca, não vou alimentar mais isso, não vou ver mais pornografia, não vou mais trair minha esposa, não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais usar droga, não vou roubar, não vou mais ser corrupto, não quero andar com isso que não presta. Se reavalie. Tem que vencer, e você tem força e capacidade para vencer isso. Por isso que ele deixou bem claro, ele, Yeshua, que ele venceu o mundo. E nós também venceremos. E que o mundo é esse. Que mundo é esse que Yeshua venceu? Evangelho de João 16, 33. Eu venci o mundo. O mundo não foi Roma que ele venceu. O mundo não foi os fariseus que ele venceu. O mundo não foram as perseguições, nada disso. O pior mundo que ele venceu estava aqui, dentro dele. Natureza humana, psicológica, emocional, pensamentos e tentações. O mundo interior, a natureza, o instinto, a inclinação humana. Evangelho de João 16, 33, ele diz, né? Tauta lelakenka.
Tauta lela kenkan rimin rinan en emoi enenen eketen en tom cosmo tilipin ikete ala tarsete egom menikeka ton cosmon. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, está dizendo Yeshua, Jesus. Se você não vencer a si mesmo, em primeiro lugar, você jamais vencerá as outras coisas. Se você se conforma e se entrega como um fraco, um doente, ou um escravo dos seus sentimentos, da sua natureza ruim, do seu self, do seu eu, ou dos seus eus, das personalidades dentro de você, então você não está apto. Não está apto. Não está apto para vencer outras coisas na vida. Se você não vencer a si mesmo, a sua maldade, o seu racismo, o seu ódio, o seu amor às coisas materiais, seja por quais meios ou métodos você as consegue. Se você não vencer isso, os seus vícios, sua inclinação ruim, o negócio está feio para o seu lado. E não basta dizer eu aceito Jesus. Não basta frequentar nenhuma igreja, nenhuma religião. Você pode cumprir todos os rituais, normas, ordenanças. Pode estar com o esboço no rosto. Pode estar louvando, cantando, pregando, rodopiando. Se você ainda não venceu você mesmo, você não negou você ainda, e você tampouco aceitou, conheceu Yeshua de verdade. Se ele que foi ele, que é ele, que negou a si mesmo no deserto, venceu a sua humanidade para não se corromper e não pecar, por que você não pode fazer isso? Olha o exemplo que Yeshua deu. Eu venci o mundo. E que aflições são essas que Yeshua teve? Que mundo é esse? Eu acho que já deu hora de encerrar. Já deu hora? Que hora é que dá? Que hora que tá? 20 para 5. 20 para 5. Deixa eu ver quantas folhas faltam aqui. Ah, encerrando mesmo, acabou. Bom, que aflições são essas? Que mundo foi esse que Jesus venceu? Não foi o seu ódio, a sua raiva, a sua descrença, o seu ateísmo. Ele está pouco se lixando. Yeshua, Jesus, ou Deus, está pouco se lixando no que Fábio Sabino fala, no que Miranda fala, no que esses caras falam. Os caras nasceram nessa geração agora. Hein? O outro se envolveu com cocaína, cigarro, fumo, crack, até não sei quantos anos de idade. Se livrou, graças a Deus, estudou hebraico, tornou-se professor universitário. Agora vem falando para todo mundo que Moisés não existiu, Abraão não existiu, que tudo é mentira, que Deus nunca existiu. Ai, Pai amado. Jesus está pouco se lixando para esse tipo de gente. Para ele. Ele sabe o que ele é e que ele existe e que ele é bênção. Jesus está preocupado com você, sua alma, sua essência, você. Como você está vivendo aqui, enganando a si mesmo? Deixa eu pegar aqui uma... Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Eu quero ler, deixa eu ver. Ah, depois eu... Aguenta a mão que eu vou ler um versículo aqui, peraí. Dentro disso que eu estou falando, Tiago... Aqui, ó. Evangelho de... A carta de Tiago. Deixa eu acho aqui. Que interessante. O Tiago vai falar isso que eu estou falando aqui, quer ver? Tiago... Opa! Passou? Evangelho de... Cadê a carta de Tiago? Oxe, o Tiago sumiu. O Tiago correu da minha Bíblia. Misericórdia. Não. É que a Bíblia de Jerusalém, ele é complicado de
mexer, que não achei. Ai, ai. Olha só. O que ele vai dizer aqui? Eu acho isso muito bonito, né? Tiago. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O que o Tiago diz no capítulo 1 da sua carta. E versículo 26. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a língua, antes se engana a si mesmo. Saiba que sua religião é vã. Eita! Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Guardar-se livre da corrupção do mundo é negar a sua humanidade, a sua inclinação, sua fraqueza, seu vício, seu maior abismo, os seus buracos, já tapar tudo isso. Que é isso que ferve no mundão aí fora. Acordos políticos, justiça, crime organizado, é toda essa mistura, essa gororoba que está aí, e políticos, não é? E pastores envolvidos com eles, grana, dinheiro, poder, não sei o quê, não sei o quê, menos Jesus, menos Yeshua, menos a sua palavra. E o Tiago fala, então se você frequenta a Assembleia, se você ficou aí adorando, né? Eu vi evangélicas aí cantando, fizeram até um louvor, né? Mudaram aí uma adaptação de um louvor, não é? Um louvor que falava de Moisés, não é? Adaptaram para Bolsonaro. Tinha uma música evangélica que fala sobre Moshe e fala sobre a mãe de Moisés. O Joquebede, Moisés não vai morrer, eu já ouvi o choro do bebê. O Joquebede. E aí colocaram lá o Bolsonaro, lá, 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 lá. Olha a situação, o clima que invadiu a igreja, que invadiu a casa de Deus. Olha o clima que chegou na boca daqueles que dizem que tem Jesus no coração. Louvaram, cultuaram, adoraram um homem pecador, incrédulo, maçônico, um homem cujo Deus dele está na biblioteca dele numa live, que é Baphomet, um ser satânico, o Satanás, e a igreja, os pastores, tudo recebendo. Tanto ele quanto o Lula, qualquer um que seja, não importa o partido, quem que seja, são homens envolvidos com corrupção do mundo. E que Deus para eles, que vale para eles é o título de eleitor. Que Jesus é esse que você diz que crê, que está salvo, que está salvo. Olha só. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições são a nós, olhando, fazendo a nossa selfie para dentro de nós encontramos os nossos defeitos, né? A nossa desumanização, os monstros, os demônios dentro de nós. É o que você vê aí. As pessoas fazendo, uma matando as outras, filhas hoje rebeldes com as mães, tá nem aí, a mãe fala, né? Os crentes, os evangélicos, tudo doido. Perderam noção da palavra de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. E os demônios, chefes, os pastores, todos macumunados, laçados com a corrupção, com políticos sujos, corruptos dessa nação. Todo mundo adorando o dinheiro, a grana, o status, o poder. Aceitaram Jesus aonde? Quando? Se negam os ensinamentos dele que eu estou passando aqui. Jeremias 17:9 vai nos ensinar o seguinte, agora em hebraico, Roni ve'yanush mikol chalev akov vedainu.
Ou seja, enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é a alma. Enganoso é o espírito, é a sede das emoções. Mais do que todas as coisas. Olha, e é perverso. Quem o conhecerá, senão você mesmo e Deus? Olha o que Jeremias está dizendo, o que Deus está dizendo para Jeremias, para o povo de Israel, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Se você acha que o enganador é o diabo, é Satanás, é os demônios, são esses espíritos fantasiosos que criaram essa mitologia toda, você está mais enganado ainda, você está sendo mais burro ainda, está sendo mais otário ainda na boca dos pastores. Até Satanás, os demônios perdem para as maldades e perversidades humanas que tem dentro do ser humano. Olha isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Tiago, capítulo 1, versículo 13. 3 e 13, se eu não me engano. Ele não fala de agentes exteriores. Deixa eu pegar aqui onde eu coloquei. Deixa eu voltar aqui para Tiago. Vou dar essa aulinha aqui para você, tá bom? O Tiago, vamos, cadê o Tiaguinho? Vem aqui, Tiaguinho. E é Tiaguinho, cantor de pagode, não. É o Tiago mesmo aqui da Bíblia, tá bom? Vamos ver aqui o Tiago, já vou encerrar já, que já deu meu tempo, que eu vou tomar banho para trabalhar. Tiago tá depois de Hebreus, se eu não me engano. Aqui, ó. Tiago, capítulo 1 e versículo 13. Presta bem atenção no que eu vou ler para você aqui. Olha isso. Ó, presta bem atenção. Bem-aventurado. Tiago, Epístola de Tiago 1, versículo 12. Olha o que está falando aqui, ó. E 13. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta com paciência a aprovação. Por isso que Jesus foi bem-aventurado. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma promessa de coroa da vida para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Você quer receber a tal coroa da vida? Então, negue-se a si mesmo. Passe a conhecer Yeshua de verdade. Passe a conhecer, a valorizar as suas palavras aqui. Esqueça o que Malafaia, o Edir, ou essa corja de mercenários, estelionatários da fé, golpistas do mundo gospel. Esqueça o que eles falam para você. Priorize, coloque na tua mente o que Yeshua, o que os apóstolos estão ensinando. Ninguém, ao ser provado, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me prova. Pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Antes, cada um é provado pela própria concupiscência, que essa palavra quer dizer exagero, vício, falta de controle, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, atingindo o termo, gera a morte. E aí? Não tem Satanás, não tem diabo, não tem demônio. O que tem? O eu, minha self, olhar para si mesmo, dentro de si mesmo. É isso que Carl Jung, discípulo de Freud, ensina nos seus livros de interpretações de sonhos. Olha o nível do conhecimento, da sabedoria desse Carl Jung. E você que diz que o Espírito Santo não entendeu isso ainda, por quê? Então, o Senhor, por intermédio de Jeremias, deixa bem claro a nossa natureza perversa e enganosa, mais do que todas as coisas. Muito mais do que qualquer diabo, demônio, Satanás mitológico. Inventado pelo homem.
para disfarçar as suas atitudes cruéis. A gente precisa vencer esse mal, vencer essas nossas tentações. A gente precisa começar a negar a nós mesmos. A sua religião é falsa, sua doutrina é falsa, as suas idas e vidas, a sua assiduidade no templo, na igreja, na filial, na regional é falsa. Seu vestido, seu coque, seu subaco cabeludo é perda de tempo. Seu seguimento, o seu fervor pela doutrina é perca de tempo. Andar com Bíblia para baixo e para cima, com harpa é perca de tempo. Dizer para todo mundo que eu sou de Jesus. Aleluia. Perca de tempo. Uma vez, na Vila Iório, acho que é Vila Iório, eu trabalhei na casa de um senhor chamado Seu Pedro. Trabalhei como home care dele. E houve dias que eu tive que, na cadeira de roda, levá-lo até a missa, assistir a missa. Levava ele lá, ele estava na igreja católica, ele ia lá, fazia as rezas dele, nas imagens, tudo, depois voltava, sentava, e ele dava o remédio dele durante a missa, dava água, né, fazia de tudo. E a filha dele, ela era assistente social, e cantava com a banda lá, extremamente católica, fervorosa. Ai, Jesus, eu te amo. Nossa Senhora de Aparecida, eu te amo. Ai, Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ia lá, na hóstia e tal. Chegava em casa, essa mulher, essa filha de São Pedro, ela era o Satanás em casa. Religiosidade vã, profissão de fé vã, besterol total. Tá cheio de evangélico e evangélica assim também. Cheio. Principalmente os que têm dinheiro, são classe média para cima. É pior ainda. Tratam os seus empregados, tratam as pessoas com indiferença, com uma soberba, uma arrogância. Tem certeza que você aceitou Jesus? Tem certeza que você tem Jesus na sua vida? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Jesus não orientou você a dar dízimos e ofertas e votos para pastor nenhum, para igreja nenhuma. Jesus não orientou os seus discípulos e apóstolos a construírem templos, edifícios, mas orientou a edificar pessoas e vidas. Jesus não ordenou que eles fanatizassem alguém, endoidecessem alguém com doutrinas loucas de usos e costumes. Ao contrário, ele disse, olha, entra lá no seu quarto, fecha a porta, tranca para ninguém entrar, a janela, e fale com o Pai. Porque só Deus é quem pode te ouvir, te compreender, te fortalecer, te libertar, te dar um banho espiritual, te iluminar espiritualmente, iluminar as suas mentes, colocar os neurônios no lugar, retirar os defeitos, as falhas, os instintos, os impulsos de maldade, de falta de caráter, de ruindade, de racismo, de intolerância religiosa. Por isso que eu digo e afirmo, você ainda não aceitou Yeshua, Jesus. Você ainda não se converteu. Se batizou, grande coisa. Toma ceia, grande coisa. Usa o vestido, usa o uniforme da sua denominação, usa véu, grande coisa. Tem a Bíblia aqui na ponta da língua, grande coisa. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração, a essência, a alma está longe de mim. A alma ainda não se entregou. Não é o corpo. Seu corpo não vai entrar no céu não, querido e querida. Sua gravata, sua calça, seu cabelo comprido, não vai entrar no céu não. Por isso você ainda não conheceu Jesus. Não aceitou Jesus Cristo. Você conheceu a religião, conheceu o homem.
Você adora, cultua o homem. Você ouve e obedece o homem. Porque se a igreja brasileira estivesse aos pés de Cristo, se a igreja brasileira estivesse convertida a Yeshua, jamais políticos entrariam dentro dela. Tanto o Ricardo Nunes, quanto Guilherme Boulos, tanto Lula quanto o Bolsonaro jamais pisariam dentro dela. A prova é que o Espírito Santo e Deus já correu desses lugares, ó, faz tempo, faz séculos, para não falar milênios, desde quando Yeshua estava no mundo. Nem a Arca da Aliança estava lá no Templo de Jerusalém, porque não acharam. Nem o candelabro, a menorá, que é o símbolo maior do povo hebreu, que a presença de Deus estava lá porque foi roubada, difundida pelos babilônios. Faz tempo que a presença de Deus não estava ali. Aquilo ali era apenas um fake, uma imitação, apenas pedra elevada. E vocês, construtores do falso templo de Deus. Vão comprar terreno para construir isso, construir aquilo, ao tempo da glória, não sei o que, papapá, trazer a arca, que arca da aliança, para de beijar na maionese, para de enganar o povo, e vocês crentes, parem de se fazer de trouxa, de idiota, todos levados à idolatria de templo, de altar, de púlpito, de fake news, essas arca da aliança, que também já foi proibida por Deus, Jeremias 5, se não me engano, e adoradores de homens, de pastores falsos, corruptos, que não estão nem aí com a sua vida. Quer ter um encontro com Yeshua hoje? Quer ter um encontro com Jesus? Quer ter um encontro com o Espírito Santo? Olhe para dentro de si mesmo, a verdadeira selfie. Negue a si mesmo. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais caminhar por esse caminho. Não quero ir mais em tal lugar. Não quero mais sair com tal pessoa. Não quero mais amizade com tal pessoa. Não quero mais maltratar minha esposa. Não quero mais maltratar o meu filho. Não quero mais brigar com os meus irmãos. Não quero mais fazer nada de errado. Apenas amar, ser justo. Não ser bobo. Amar, praticar o bem. Amar a Yeshua. E ter a sua palavra e os seus ensinamentos aqui dentro. Não quero mais frequentar lugar nenhum. Não quero mais dar o meu sagrado e suado dinheiro para pastor e padre nenhum. Eu vou fazer o que Yeshua me ensinou. Ajude as pessoas. Dê água para quem precisa. Dê comida para quem precisa. Dê roupa para quem precisa. Dê guarnição para quem precisa. Dê remédio. Dê ajuda para quem precisa de verdade. Assim você estará sendo apto, se convertendo a Yeshua de verdade. Estará ganhando, você mesmo estará fazendo o seu green card, o seu visto definitivo para o reino de Deus. Próxima live, a gente volta falando então sobre a questão de Jesus, Yahshua, Yehoshua e Yeshua. Ok? Muito obrigado. Tem que encerrar agora porque eu tenho que tomar banho, me preparar, porque hoje eu trabalho como todo brasileiro. Muito obrigado, gente. Estou chegando a 800 lá no meu canal do YouTube. Mas deem lá o likezinho, né? Que eles falam para dar o like lá, as curtidas. Aperta o sininho lá para receber toda vez que eu mandar essa live, eu vou colocar no YouTube agora. E se inscreva, né? Compartilhem. Não é? Os pastores estão com medo aí, o pessoal está nervoso que eu chegue a 1000. Chegando a 1000 inscritos, faltam só 200 agora. Chegando a 1000 inscritos, aí segura, neném, que aí a plataforma mesmo, né? O algoritmo entende que, puxa, aqui chegou a 1000, pô, beleza, alcançou, então agora o YouTube começa a mandar para milhares ou milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E aí vocês estão com medo, né? Que não chegue a isso, não é isso? Que aqui ainda eu compartilho em alguns grupos, tal, pessoal que gosta da minha pessoa, tem carinho por mim, também ajuda e compartilha, mas o YouTube compartilhando, aí é outra esfera, neném. Aí vocês vão ficar com medo mesmo. E graças ao bom Deus e o nosso trabalho, pioneiro de pregar contra a corrupção nas igrejas, não é? O número de pessoas que estão saindo das igrejas
está crescendo cada vez mais, porque a máscara está caindo, a ficha está caindo, não é? E as pessoas estão chegando. Puxa, passei tanto tempo aqui fazendo papel de trouxa, de idiota, mentiroso, vagabundo, sem vergonha, enganador, falso. E as pessoas não estão desviando para o mal, para o inferno, seguir diabo, demônio, não. Elas continuam com Jesus e Yeshua no seu coração, a palavra no seu coração. Estão indo para suas casas, se reavaliando, não é? Graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Shalom, obrigado, irmão Rui Charles, obrigado, Paulinho, obrigado ao amor da minha vida, minha esposa, obrigado você. E é isso. Juntos somos mais fortes, tá bom? Vamos fazer o máximo para trazer palavras lindas de Deus que venham iluminar a sua mente, abrir os seus olhos, tirar o cabresto, tirar essa catarata, essa glaucoma do seu olho, tirar esse tampão que está no seu ouvido, né? Para você ouvir, enxergar direito quem é Jesus, se realmente você está convertido a Ele. Gente convertida a Jesus não faz nada do que a igreja evangélica fez no Brasil até hoje. Seguir pastor falso, enriquecer pastor, enquanto milhões de pessoas na margem da linha da pobreza, passando fome, miséria, sofrendo. Se a igreja seguisse Jesus, estivesse convertida a Ele, talvez nem ladrões teríamos mais, nem jovens, nem Cracolândia, nada disso. Mas a igreja vai pelo caminho largo, como ele disse, a porta larga, vai na onda desses falsos profetas que estão aí. Infelizmente. Mas estamos aqui para lutar contra isso. E para lutarmos contra isso com eficácia, com êxito, por favor, me ajude, inscreva-se no meu canal do YouTube. Shalom, Deus te abençoe, até a próxima. Você é convencido, você se acha, ou você é convertido a Deus, a Yeshua? Você ouve o que Yeshua fala? Você ama o que ele fala? Pense, reavalie. Até a próxima live. Deus te abençoe poderosamente. Um ósculo santo e um abraço do irmão Ben. Até a próxima live. Deus te abençoe.